Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre o stalinismo, o regime de Joseph Stalin, quando ele assume o poder ali na União Soviética, né? Nós temos que entender primeiramente como que ele assumiu o poder e as características do stalinismo, porque o vídeo de hoje é sobre o stalinismo, né? Joseph Stalin, ele assume o poder com a morte do líder Vladimir Lenin, né? Aquele que fez a revolução em 1917, né, durante o Império Russo ali, derrubando Nicolau II, né, que havia já 400 anos ali, né, no poder, né, a monarquia no Império Russo, e Vladimir Lenin, em 1917, ele faz a revolução, mas esse líder, ele morre em 1924, Vladimir Lenin, ele morre, né, e deixa, né, o cargo vazio ali no Partido Comunista da Rússia, no Partido Comunista Soviético. Vai disputar dois candidatos ali a assumir o poder, né, o poder do Partido Comunista Soviético, que de um lado é Trotsky, né, que era o criador do Exército Vermelho, né, Trotsky, e o secretário-geral da União Soviética, que era Joseph Stalin. Eles vão disputar ali o partido e vão buscar simpatias, né, aliados ali dentro do partido, para disputar e ver quem vai sair melhor e quem vai assumir a liderança do Partido Comunista Soviético. E Joseph Stalin, ele ganha, né, e ele assume o poder, né? Ele assume o poder aproximadamente em 1928 ali na União Soviética. Ele assume o poder e ele exila, ele expulsa Trotsky em 1928 e Trotsky parte para o exílio e ali ele consolida o seu poder sobre a União Soviética. Ele, né, assume o poder e ele vai começar a colocar as diretrizes, a visão do regime stalinista, as leis dos regimes stalinistas ali dentro da União Soviética, tá? Stalin, diferente de Trotsky, Trotsky tinha a intenção de levar o socialismo para o mundo. Stalin não. Ele acreditava que o socialismo tinha que ser em um só país. O pensamento de Stalin a preocupação de Stalin era fortalecer a política e fortalecer a economia da União Soviética, fortalecer as indústrias de base, né, e coletivizar as terras, né, trazer um desenvolvimento econômico, se preocupar mais com o seu território, que já era imenso, porque o território da União Soviética, né, era enorme. Então a preocupação de Joseph Stalin, antes de tentar expandir e levar o regime socialista para o mundo, era, né, desenvolver a economia, fortalecer a indústria, fortalecer as indústrias de base, fortalecer a economia da União Soviética, né? Eu quero dizer, também destacar aqui as características, né, durante o regime stalinista, milhões de pessoas morreram porque era um regime autoritário, era um regime na pessoa de Stalin, ele era um líder autocrático, ou seja, o que é um autocrático? O poder estava concentrado na pessoa de Stalin, era um poder autoritário, repressor e com bastante censura, né? No entanto, levou milhares de pessoas à morte durante o stalinismo, tá? Era um regime rígido e um dos regimes mais rígidos da história. Chega, quando a gente compara o nazismo com o regime stalinista, né, eles são números exorbitantes de mortes, né? O stalinismo chega nas pesquisas e registros históricos, chega a 8 mil, 9 milhões, 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões de mortes no regime stalinista. A gente vê, né, uma diferença do regime stalinista para o regime nazista, que o Hitler, ele era preocupado em atacar, né, países vizinhos, né, preocupado em atacar raças que não fossem arianas. Já os problemas, né, o Joseph Stalin, além de ter os conflitos externos, né, havia vários conflitos internamente dentro do território da União Soviética. Milhares de russos, ucranianos, opositores, intelectuais, professores foram mortos durante, né, o regime stalinista. Ou seja, né, enquanto Hitler se preocupava, né, em atacar
povos externos, né? O stalinismo perseguiu, houve uma, como se diz, chegou a ter um conflito interno dentro do seu próprio território, né? A sociedade era uma sociedade de medo, as pessoas tinham medo de Stalin, tinham medo do regime stalinista. O medo chegava a tal ponto que às vezes uma pessoa acusava falsamente outra só para cair na graça do stalinismo e para que essa pessoa não fosse executada por Stalin. Quando a gente vê a personalidade de Stalin, Joseph Stalin, ele era meio paranoico, ele era meio cismado com as pessoas, ele era meio paranoico, ele era meio cismado, e várias pessoas que participou, né, com ele da Revolução Russa, vários aliados, vários amigos, né, pessoas próximas de Joseph Stalin foram executadas a mando de Joseph Stalin, porque simplesmente se ele cismasse, se ele, né, ficasse ali cismado com uma pessoa, receoso com uma pessoa, ele, né, autorizava a morte daquela pessoa, né? Ele levou milhares de pessoas à morte, o stalinismo levou aproximadamente 9 milhões a 10 milhões de pessoas à morte, né? Como o nazismo também, milhares de pessoas à morte, tá? Então tinha uma base ideológica que vinha do marxismo, o regime era socialista, porque as principais empresas de bases pertenciam ao Estado, né? Joseph Stalin ele vai fazer uma coletivização de terra, uma expropriação das terras, saindo do privado e se tornando uma terra coletivizada, estatizada, pertencendo ao Estado, né? Então a gente vê isso também durante o regime stalinista, né, que seguia os princípios socialistas, mas de uma forma autoritária rígida, né, de uma forma autoritária bastante rígida, com bastante censura, com bastante repressão e com bastante autoritarismo na pessoa de Joseph Stalin, né? As principais características do stalinismo, como eu abordei para você, né? Um governo centralizado na pessoa de Stalin, ou seja, né, ele mandava e desmandava, a palavra era, né, dele, né, a ponto era tanto o nazismo como o stalinismo, né, eles tinham autonomia para forçar as pessoas, para torturar, para executar, então eram regimes bastante, né, rígidos, era uma ditadura de partido único, não aceitava oposição partidária, que outras pessoas viessem a se candidatar, que houvesse oposição partidária, né? O regime stalinista ele era o único ali, né, dentro da União, dentro da União Soviética, como o nazismo também, e o Stalin ele tinha o controle total sobre a União Soviética, né? Havia repressão, né? Quero destacar também, né, o controle sobre a mídia, sobre o rádio, sobre o jornal, sobre intelectuais, sobre livro, havia repressão, a sociedade vivia tensa, com medo, né? Vivia um clima de terror, porque bastasse o regime stalinista cismar, né, ou começar a perseguir uma pessoa, e aquela pessoa poderia ser forçada a trabalhar nos campos de trabalho forçados, né, ou torturadas pelo regime stalinista, né, tinha o uso da polícia secreta, né, como eu destaquei para vocês, prisões, torturas e execuções. Também havia a criação dos campos de trabalho, né, forçados, que eram chamados de gulags, aonde todos os opositores políticos, todos aqueles que, né, que eram inimigos do regime stalinistas, intelectuais, e muitas pessoas da sociedade mesmo eram enviadas para esses campos forçados de trabalho, e ali eles trabalhavam até a morte. Quando a gente vê registros, Joseph Stalin fala que seria necessário a morte de milhares de russos e ucranianos para o desenvolvimento, né, econômico e industrial da União Soviética, que eles deveriam trabalhar várias horas, e muitos ali eram levados, né, eram levados a trabalhar nos gulags, e ali eles trabalhavam até morrer, né? E para Joseph Stalin isso justificava para o crescimento, desenvolvimento e para a formação da União Soviética se tornar uma potência mundial,
Então, ele justificava isso, que era necessário um derramamento de sangue para o crescimento e para o bem da nação, né? O regime stalinista, ele cria, né, um plano chamado quinquenal, né? Um plano de Stalin que limita o acesso ao mercado de pequenos e médios proprietários rurais, os kulaks, né? Confiscando sua produção e uma nova política agrícola baseada na coletivação das terras e na mecanização da produção. Ou seja, né, quando ele toma, né, ele coletiviza essas terras, né, que algumas terras ali que eram era privadas, muitas pessoas, donos, camponeses, trabalhadores rurais, vai haver uma revolta contra o regime stalinista, vai haver uma revolta contra Stalin e muitas pessoas milhares de pessoas vão morrer porque não vai aceitar essa coletivização das terras, não vai aceitar, né, essa transferência para as mãos do Estado, né? E ali muitos produtores rurais vão morrer diante do regime stalinista por não aceitar a coletivização das terras, né? Durante esse processo de organização também da coletivização das terras, né, da transferência das terras para as mãos do Estado, né, até organizar, né, essa forma diferente ali no campo, muitos, milhares de camponeses também vão morrer de fome, né, por causa dessa falta de organização, dessa coletivização das terras ali, que é chamado de kulaks. Tá? Quando a gente fala de stalinismo, tem duas coisas que levou, né, principalmente milhares de pessoas à morte, que foram os kulaks, a revolta dos camponeses, os produtores rurais com a coletivização das terras e também os campos, né, de trabalhos forçados, aonde as pessoas trabalhavam até morrer ali naqueles campos, com a justificativa de que era necessário para que a União Soviética viesse a crescer e desenvolver economicamente, tá? Então a gente lembra dos gulags, a gente lembra dos kulaks, né? E também daqueles que eram perseguidos diante do regime stalinista de Joseph Stalin, né? O Estado, ele deveria planejar não apenas a produção básica de alimentos, mas o Estado também, né, ele fazia obras de infraestrutura e tinha o controle da indústria básica. Igual eu falei, a indústria de base estava na mão da União Soviética, tá? Então, as terras começaram a estar na mão da União Soviética, as terras começaram a ser coletivizadas, as indústrias de base, né, as principais indústrias, né, também estavam na mãos do regime stalinista, na mão da União Soviética, na mão do Estado, né, vamos dizer, né, como carvão, como aço, como a eletricidade, tudo isso estava nas mãos, né, de Joseph Stalin, né? Milhões de camponeses, né, como eu destaquei, morreram de fome no processo de expropriação das terras e coletivização da produção, né? E os que reagiram foram brutalmente reprimidos e mortos. Então houve, né, quando fizeram essa coletivização ali durante o período de Stalin, houve, né, a resistência dos produtores rurais, dos camponeses, como também a organização dessa coletivização levou milhares de pessoas à morte, e eles morreram de fome e outros morreram por resistir a essa coletivização das terras, tá? O stalinismo impôs uma burocracia estatal autoritária e alimentou o culto à personalidade autocrática de Stalin. Quando a gente fala de um líder autocrático, significa que, né, o poder está concentrado na mão, né, de uma pessoa, ou seja, ali estava concentrado na pessoa de Joseph Stalin. Então o poder estava concentrado, né, totalmente ali na mão do Stalin. Ele fazia, né, o que ele queria ali dentro da União Soviética, né? E havia essa adoração, esse culto ao líder como o nazismo. Ou seja, né, a censura e a repressão justamente era para isso, era para ouvir, né, e seguir tudo aquilo que o líder, no caso do regime stalinista, lhe falasse e que obedecesse cegamente. Então ele se opunha a intelectuais, a professores, né, a livros de filosofia, a tudo que vinha contra o regime stalinista era reprimido, era perseguido, ou seja, era proibido
algo que tentasse tirar, né, a atenção da população e do povo soviético do regime stalinista ali com Joseph Stalin, tá? Então havia esse culto ao líder, essa admiração ao líder e que as pessoas deveriam seguir, obedecer cegamente o que saía, né, o que saía ali da sua boca, daquilo que ele falava, deveria ser acatado. E se caso não fosse, seria, né, como era autoritário, seria penalizado com várias formas, né, com várias formas de crimes durante o regime stalinista, né? Então nós temos aí, então Stalin na política ele concentrava todo o poder e passou a perseguir não apenas dissidentes, mas também antigos aliados. Como eu abordei aqui, Stalin ele tinha uma personalidade de cisma com as pessoas, né? E várias pessoas que participaram durante a Revolução de 1917 junto com ele, vários amigos perto dele, pessoas próximas, que simplesmente se ele cismar, simplesmente se ele percebesse algo ali que fosse até cisma da cabeça dele, era autorizado por ele para que essas pessoas fossem executadas, fossem mortas, né? E milhares de pessoas, milhares de aliados, milhares de pessoas próximas de Stalin, simplesmente por medo, por receio e cisma da cabeça dele, foram mortas durante o regime stalinista e foram mortas com autorização de Joseph Stalin, tá? E qual foi a consequência desse regime stalinista? Qual foi as consequências, o que trouxe isso para a União Soviética na economia, na política? As consequências foi milhões de mortes com os gulags, com os kulaks, né, e com as perseguições diretas, né, dos opositores ao regime stalinista, o crescimento industrial da União Soviética, né, porque Joseph Stalin dizia que era necessário derramamento, né, de milhares de sangue, de sacrifícios, onde milhares de pessoas seriam mortas para o crescimento e desenvolvimento da União Soviética, pessoas que trabalhavam até desfalecer, né, até perder as suas forças, né, a consolidação da União Soviética como uma potência mundial, diante desse sacrifício que os ucranianos, russos e os povos ali do território pagaram para o desenvolvimento econômico da União Soviética, e uma sociedade baseada no medo, né, uma sociedade baseada no medo, no receio, no temor do regime stalinista, né? Como eu abordei nesse vídeo, tá? Se você gostou sobre o stalinismo, se você aprendeu sobre o regime stalinista, né, através desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, leve, né, o conhecimento, leve a cultura, porque hoje nós falamos sobre, né, o regime stalinista, sobre o governo de Stalin, sobre o autoritarismo, né? O regime stalinista foi um dos regimes mais autoritários da história, né, aonde levou milhares de pessoas à morte junto com o regime nazista, né, que era um período de grandes ditaduras como o fascismo, como o nazismo, como o stalinismo, tá? No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.